O São Paulo Futebol Clube vive dias de movimentação enorme dentro dos bastidores do tricolor, tanto enquanto diretoria como também agora. O São Paulo Futebol Clube tem um técnico à beira ali da demissão, tá? Já tem até o nome que vai substituir o Crespo numa demissão imediata. Quero contar pra você aqui quem é o cara que já está ali um passo à frente pra pegar o lugar do técnico Crespo. O Crespo vai fazer um jogo agora contra o Flamengo, né? Pelo São Paulo ainda. E aí já estão dizendo que ele perdendo pro Flamengo, que vai ser muito normal, né? Diante do ano tão difícil que o Crespo garante que vai ter, diante de tanto problema interno que ele garante que tem, então ele deve realmente cair depois do Flamengo se ele não conseguir uma vitória incrível. E as falas do Crespo deram muito o que falar e agora repercutiram inclusive na televisão e tá o bicho pegando. Depois de manifestações de caras como o Rafinha, também tivemos do Luiz Fabiano e mais algum presidente do São Paulo, Harry Macis. Agora tivemos também rivais já comentando e perguntando: cadê o futebol? Cadê o treino? O cara não fala de futebol, ele só fala de dificuldades e parte política. Então o Crespo caiu a máscara dele, não tem mais como esconder o incompetente trabalho que ele faz, até para os mais otimistas dos São Paulinos que estão acreditando que ele consiga fazer algo além disso aí. Novo goleiro na parada do São Paulo Futebol Clube, tem jogador que é confirmado que foi vendido, foi entregue, e novo craque que surge para o time do São Paulo para agora. Além de tudo, que tem as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube, para nós ficarmos super bem informados aqui de tudo que está rolando no Tricolor Paulista. Vamos juntos então. Chega nesse likeão para dar aquela moralzaça no vídeo, vem comigo. E faça parte comigo desse time que só cresce aqui. Faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Então, olha só, o Crespo, depois dele dar aquela entrevista no pós-jogo, o que foi assim pra muitos, a grande maioria mesmo tá indignada com o Crespo. Alguns antes, algumas pessoas que estão jogando contra, até da mídia esportiva São Paulina, mas que jogam contra, dizem que o Crespo falou a verdade. E independente do São Paulo estar em frangalhos, que está, o São Paulo tem muitos problemas? Tem, mas ainda assim, quem pode resolver o problema é o campo. Então o Crespo, ele não se coloca na parte da solução que pode tirar algo. É tipo assim, já que ele não vai fazer nada, é melhor tirar o Crespo e pagar para um técnico da várzea. Paga um salário mínimo para o técnico da várzea lutar por 45 pontos, que tá bom. Você não pode pagar mais de 1 milhão para uma comissão técnica para o cara tirar o corpo fora de tudo que é discussão. Então o Crespo, ele dá uma entrevista que chacoalha muito. E no dia que o São Paulo apresenta o Rafinha como um grande reforço, o Rafinha chegou num tom muito sério e o Rafinha, ele chega muito de parabéns. O Rafinha, ele chegou, não é aquele brincalhão, o lateral do pandeiro, o cara bem humorado que ele sempre foi. Não, não. O Rafinha, ele chega no time do São Paulo mesmo como um manager, como um cara do futebol, como um cara ali que vai fazer um trampo conhecedor de futebol, que é muito comum, inclusive no Bayern de Munique, ter esses cargos, né? Ter o ex-jogador que ocupa um cargo técnico ali, fazendo o uso da sua experiência no futebol. Então o Rafinha, quando assume o São Paulo, ele já começa com um tom muito sério, deixando claro que temos problemas, deixando claro que ali no São Paulo a coisa nunca foi fácil, mas também que não pode o campo se eximir de culpa. O campo não pode usar como cabide, o campo não pode usar como muleta, é o termo que ele usa, uma muleta para se amparar que tudo lá fora deu problema, deu errado, diretoria, presidente e tal, e que agora não precisa mais ganhar de uma portuguesa de um Mirassol. O São Paulo de Rafinha agora acabou a festinha. O discurso agora vai mudar. O próprio Crespo, na próxima coletiva, se ele der a próxima coletiva, ele já vai estar com um discurso bastante diferente. Pegou muito mal com o Harry Macis, o presidente de São Paulo, pegou muito mal com o Rafinha, que é o coordenador técnico, pegou muito mal com o Luiz Fabiano e agora até o Zé Elias, que é rival, jogou no Corinthians, jogou no Santos, trabalha na ESPN, ele chegou falando, questionando, tava ele com aquele Plihal, que é São Paulino. E aí, cadê o futebol? Quando o Crespo vai começar a falar de futebol? Cadê o trabalho dele com os volantes dele? E aí o Plihal fala assim, ó, quais volantes? Ele não usa. E aí ele tem Danielzinho e Marcos Antônio, que são dois volantes de extrema qualidade. E o Crespo não consegue posicionar esses volantes em campo. A zaga, tendo 3 zagueiros, tomou 6 do Fluminense. Com 2 zagueiros, tomou 3 do Mirassol, 3 da Portuguesa. Nada funciona no trabalho do técnico limitadíssimo que é o Crespo. Então a galera começa a perceber que ele tá usando a muleta para dar desculpas para um trabalho que ele não evolui em absolutamente nada. O Zé Elias, inclusive, obrigado, viu, Zé Elias? Quero te agradecer, inclusive, diferente de grande parte da mídia tradicional, jornalistas são paulinos, o Zé Elias, ele fala, onde que o time do São Paulo é ruim?
Aí o Plihal, não é tão bom, mas onde que é ruim esse time? E é muito do que eu penso. Ele fala, Lucas Moura e Caleri voltando, cadê o time ruim? Lucas Moura, Caleri, Ferreirinha, Luca. Pra não falar de Luciano, Tapia, banco. Aí você tem o Pedro Ferreira, depois do Lucas Moura, tem um Pedro Ferreira podendo fazer a meia. Você tem Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha, Pablo Maia, Hugo, tem o Negruti, e aí ainda conta com jogadores como Enzo Dias, o Wendel, você tem lá o Mike, que tá sozinho na lateral, tem o Cedric, que é muito ruim, mas pode pôr o Ferrarese, pode colocar o Felisberto. Na zaga, 500 nomes, só reforçou, não perde nada, só reforça na zaga fora a base. Aí tem o goleiro Rafael, que tá dando muito o que falar, mas onde que está o time ruim? É importante lembrar que o time não jogam 40 jogadores, jogam 11 mais 5, né, que é o que troca. 11 titulares e mais 5 para trocar. 16 jogadores você tem que fazer futebol. E 16 jogadores o São Paulo tem com facilidade. O técnico reclama que não tem nenhum tipo de repertório para treinar, não tem tempo, então claro que ele é uma figura absolutamente demitida, né? Não tem mais condição de ficar no São Paulo. Deu muito mal, Rafinha cobrou e falou, se é salário, temos que resolver. Mas eu fui campeão aqui com o salário atrasado. O Rafinha é o exemplo de que realmente a coisa pode andar apesar da bagunça que a diretoria anterior de Júlio Casares fez no São Paulo. O time vai andar, vai ser campeão, porque agora o time que está sendo montado na diretoria não está aceitando nada menos do que título. Não pode o técnico desanimar totalmente, criticar a diretoria, jogar o seu elenco no lixo. Inclusive o que o Zé Elias falou também foi isso. Falou, o cara chega e fala, vamos jogar por 45 pontos, ele tá passando a borracha no time dele. Ele pegou e falou, eu tenho jogadores lixo aqui, tipo isso, e que eu não vou jogar nada, vou jogar por 45 pontos. Então o Crespo desmereceu o seu próprio time. E aí o Rafinha não pode falar abertamente. O Luiz Fabiano falou, o Zé Elias falou, ficou muito mal e o Crespo já está demitido, eu tô falando pra vocês. Ele vai cair nos próximos jogos, acredito plenamente que o Crespo caia amanhã e eu vou ficar feliz, vou comemorar, porque é um técnico que não entrega nada. Vai fazer um ano de São Paulo sem conseguir melhorar uma vírgula esse time depois daqueles 10 jogos iniciais que qualquer um melhora. Carpini melhorou nos 10 iniciais. O Zubeldia melhorou e o Crespo também. São 10 jogos de gás, é o que tem. Depois disso se perde no meio do caminho, então que ele vai embora. E o nome para substituir o técnico Hernan Crespo agora no São Paulo é Alan Barcelos. Notícia que sai até no GE Globo lá. O São Paulo considera que Alan Barcelos é o nome ideal para um primeiro momento. Então o que acontece? São Paulo não tinha mais o Muricy e o Milton Cruz não é uma pessoa da confiança ali da diretoria, mas ele vai ficar. Agora, quando o Muricy sai e você não tem um técnico interino, quando o São Paulo demitisse o Crespo, não teria ninguém. O Harry Macis, de uma perspicácia muito boa, ele traz o Alan Barcelos para o time principal, tirando ele da base. O Alan Barcelos ele é colocado agora como um cara que fica na comissão técnica titular. Demitiu o Crespo, Alan Barcelos continua como ali um técnico do time, para contratar outro técnico para colocar no cargo, mas ele é da comissão técnica fixa, o Alan Barcelos. Agora, se você demite o Crespo, o Alan Barcelos assume o time e começa a treinar. Então ele passa a ser um nome de muito mais importância. Até que o São Paulo possa demitir o técnico Crespo, não ter contratado ninguém ainda e usar o Alan Barcelos. Ficaria muito bacana de pensar. Então sim, Alan Barcelos é o nome. Ele vai ser efetivado depois? Tudo vai depender dos resultados imediatos, resultados iniciais, 5 jogos ganhando. Ainda assim ele pode ser substituído por um técnico da comissão técnica contratado com nome, tipo um Renato Gaúcho da vida. Mas por enquanto, o nome para substituir Crespo é o de Alan Barcelos e eu achei a coisa muito boa. Dá para demitir o cara e continuar o trabalho no dia seguinte, não é verdade? Mas parabéns aí pro Rafinha, que assume o time do São Paulo. Rodriguinho sai de maneira oficial, valores divulgados, ele foi pro Red Bull, São Paulo segurou a porcentagem, Rodriguinho é página virada, não é mais nosso. Quem é página atual é o Pedro Ferreira, que assim que o Rodriguinho vai embora com 21 anos, o Pedro Ferreira chega no time do São Paulo. Se o Rodriguinho, aos 21, tinha condição, o Pedro Ferreira tem que começar a ter condições de jogo agora. É um jogador igual o Rodriguinho, que demonstra mais qualidade, e o Rodriguinho que, por enquanto, não deu certo ainda no mundo profissional. Ele deu certo na base, mas no profissional ele tá muito aquém ainda de ser uma realidade. Já o Pedro Ferreira
ele vem como uma realidade, um cara que joga muito futebol e que agora quer beliscar uma vaguinha no time. Pra sorte do São Paulino, o São Paulo não tem ponta direita e o Lucas Moura pode ser deslocado pra ponta direita para jogar junto com o Caleri e também com o Ferreirinha. E aí a vaga da meia, ela abre. Não temos Oscar, não temos o Marcos Antônio, não é um bom meia. Ele é bom, mas não é um bom meia. Ele é segundo volante. Então pode colocar o Pedro Ferreira desde já, sobretudo com as duas vagas abrindo aí com as saídas de Oscar e também de Rodriguinho. Saíram também o Rato, Michel Araújo, Nestor um pouco antes, né? As últimas vagas que abrem são de Rodriguinho e também do Oscar, que o São Paulino não pode mais contar de jeito nenhum, até porque já foram embora mesmo, já não são mais jogadores do São Paulo, o Oscar vai rescindir e acabou, tem que dar espaço para Pedro Ferreira. Um técnico incapaz, ele coloca o Luciano de meia, mas a verdade é que quando se trata de um cara igual Alan Barcelos, que trabalhou com Pedro Ferreira, lançou ele pro futebol, agora sim o São Paulo pode contar que o uso da equipe de base vai ser feito devidamente. O São Paulo com a base, ele conta demais com esse time aí, porque o São Paulo ele tem que trazer reforços. E os reforços, eles estão indo para Rosário Central, eles estão indo para sei lá onde, eles não estão vindo para o São Paulo. E o São Paulo, inclusive, quando olha para se reforçar, ninguém do Corinthians interessa pro técnico, ainda técnico do São Paulo, Hernan Crespo. O Alan, do Flamengo, ele não interessa pro Flamengo, então ele também não interessa pro São Paulo. Quando você pensa, lá no Corinthians, eu quero o Garro, Memphis Depay, passa que o São Paulo não tem grana para arcar com esse custo ultimamente. Então os reforços estão aonde? Ou jogadores de baixíssima qualidade e desconfiança total, ou o São Paulo tem que trazer na equipe de base. Quando olha para a equipe de base, é uma base de muita qualidade, né? Nomes assim surgiram na equipe de base como o Pedro Ferreira, Matheus Ferreira, Luca, né, para ir um pouquinho mais atrás. Mas o que tem para agora, tem jogadores aí como Igor Felisberto, Paulinho, são caras de muita qualidade. TT, são caras de muita qualidade que fazem a meia o ataque e fazem o São Paulo estar pisando em outro patamar desde já. O próximo técnico do São Paulo, o Crespo não vai conseguir arrumar nada, mas o próximo técnico do São Paulo, sendo ele o Alan Barcelos, imagina aí, para calcular. O Alan Barcelos, ele pegaria um time que ele conhece mais do que ninguém, ele sabe treinar essa rapaziada, essa molecada, e aí você coloca esse técnico. É claro que ele não pode chegar no profissional, tirar talvez o Arboleda e colocar ali o Isaac, né? Fica ruim, porque você tem um time principal que não merece todinho ser triturado ali, porque um técnico asno não conseguiu fazer nada. Então, claro que o Alan Franco, o Arboleda são caras de mais qualidade que não podem perder uma posição para um Isaac do nada, tirar e colocar o outro. Nem compete a ninguém fazer isso, porque aí o São Paulo pegaria anos e anos de crise, desconfiança, falta de grana, resultados que precisam aparecer e você coloca essa responsabilidade no Alan Barcelos com a molecada da base. Isso não é saudável e nem justo. Então é claro que o Alan Barcelos teria que saber mesclar. Uma vez que ele aprenda a mesclar tudo, aí ele vai ter um timaço, porque você tem Lucas Moura, Caleri, Arboleda, Marcos Antônio, caras que têm experiência e que vão conseguir fazer o time do São Paulo andar. Por outro lado, você traz a juventude, o ímpeto, a força de vontade, a velocidade, os caras querendo fazer história no São Paulo que não vão reclamar de um salário atrasado, né? Que isso também já passou do limite, passou do ponto, até porque esses caras, quando você atualiza 2 meses de salário, você ganha 3 milhões, 4, 2, é muita grana, né? Não precisa chorar também, não jogar bola, porque atrasou 2 meses de imagem, né? Claro que é preocupante, o São Paulo não pode fazer, mas também não pode ser a bengala, não pode ser aí a muleta que o Rafinha citou na sua entrevista de apresentação, não pode de verdade. O Tapia tem sondagem para ir para o futebol europeu, né? Então se o Tapia acabar recebendo a proposta, o São Paulo pagou 12 milhões, ele mandou o Galopo, ficou avaliado ali que o valor do Galopo totalizaria a transferência do Enzo Dias, que era 11, mas o Tapia por 11, da 22, era o valor do Galopo, era tipo isso. Então o Tapia, ele teve uma chegada que circula ali nos valores próximos a 11, 12 milhões, e ele teria que ir embora por mais do que isso. Seria um dinheiro muito bem-vindo agora para o São Paulo. O Tapia tem a sua técnica bem defasada? Tem. Ele é um jogador de entrega? É. Então é um cara que pode ser interessante. Ele não pode ser o centroavante de São Paulo. Um ponta-direita, esforçado, que tenta correr ali no segundo tempo, até pode, não acho ruim não, mas se aparecer na proposta legal, poxa, que vai embora, vai ser feliz, o São Paulo não vai fechar as portas, porque o Tapia
não está mais lá, né? O caso curioso é que o São Paulo deu 3 dias para o Corinthians pagar o Alisson. Falou assim, ó, quer o Alisson? Beleza, mas tem que pagar. O Corinthians não pagou e o São Paulo coloca 3 dias agora como deadline, o prazo final. Se o Corinthians não pagar, o São Paulo ele tem a obrigação de reintegrar o Alisson no time, né? Você imagina, o São Paulo tirou o Alisson do jogo contra o São Bernardo porque ele estava querendo ir para o Corinthians. E aí o São Paulo não teve o jogador. Quando o São Paulo vai jogar contra o Corinthians, ele tira o Alisson também e joga contra o Corinthians sem o Alisson, pro Alisson ir embora. Quando o São Paulo coloca o Alisson no time do Corinthians e fala, só pague 1 milhão, simbólico 1 milhão, o Corinthians vai e não paga. Então, pro São Paulo, fica aí uma batata quente enorme, porque o Corinthians pode não pagar em 3 dias, o São Paulo tem que reintegrar o cara. Agora o cara tá com desgaste imenso com a torcida, e desgaste imenso ali com o técnico provisório, que é o Crespo, e não tem condição nenhuma dele jogar agora no São Paulo. Então o São Paulo realmente deu azar, né? Colocou um valor irrisório, um valor simbólico, um valor tipo, deposita logo que eu não vou nem olhar pra trás, e o Corinthians não pagou. Então o São Paulo tem que mandar ele sair embora. Se o Corinthians não pagar 1 milhão, sai oferecendo ele pra 500 times, alguém paga esse 1 milhão e manda esse cara embora daqui imediatamente. Esse é o símbolo da derrota. Esse é o símbolo do que não pode ficar pro time do São Paulo, até porque ele quer jogar no rival, não pode vir pra cá, né? E um assunto que deu pano pra manga nos últimos dias, depois de 2 falhas seguidas do goleiro Rafael, é o goleiro Coronel, né? O Carlos Coronel, que chegou no São Paulo como um dos pouquíssimos contratados pra temporada, ele veio pra disputar a posição com o Rafael. E como ele vem pra disputar a posição, ele tem que ter chance. O Crespo não deu chance ainda pro Coronel, mas depois dos jogos que o Rafael fez recentemente, a torcida tem pedido o Coronel pra jogar, e agora com esse mundaréu de movimentações acontecendo no São Paulo, com diretoria caindo, como um castelo de carta que se tirou o Belmonte ali, caiu depois de uma entrevista do Luiz Gustavo, que é um castelo de carta, vai caindo todo mundo, agora o Coronel pode ter a chance de jogar sim. O Brasileirão começa amanhã e o São Paulo já pega o Flamengo num jogo dificílimo, pega o pior adversário possível, pega o atual campeão brasileiro e o São Paulo que tá ali no limite, tentando se reformular, se refazer, descobrir o que tem de novo técnico por aí e possivelmente de um novo goleiro, não é nada mal. Eu ainda sou a favor do Rafael, acho um goleiraço, mas a torcida São Paulina tem pedido pelo Coronel. E você, qual que é a tua preferência? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!